Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Não sei o momento que esse vídeo vai alcançar vocês, mas eu espero que todos estejam bem. Continuando a aula anterior, na qual nós vimos as autarquias, o conceito, o regime jurídico, as características delas, vamos agora passar às autarquias especiais. Não se trata de uma nova figura jurídica, mas se trata de uma autarquia com um status diferenciado. E nesse sentido, temos as principais autarquias especiais, aquelas autarquias que são destinadas à educação de universidades públicas e também as autarquias que exercem o poder de polícia, exercem a fiscalização dos conselhos profissionais. Nesse sentido, para que a gente possa entender quando foi que surgiu pela primeira vez esse vocábulo autarquia especial, essa autarquia especial trazida pela Lei 5.540 de 68 vai tratar especificamente das formas institucionais das universidades públicas. E não custa lembrar que nos termos do artigo 207 da Constituição Federal, as universidades públicas federais possuem a chamada autonomia didático-científica, ou seja, além da autonomia administrativa e da autonomia de organização interna para melhor prestar os serviços, as universidades federais, elas surgem com essa diferenciação de autonomia, que é a autonomia didática científica, para que elas possam exercer o serviço de educação, para que elas possam alcançar da melhor forma possível a prestação desse serviço que é transferido para elas. O conceito da Odete Midawar, ele vai servir para a gente conseguir identificar autarquias especiais. E olha só, por vezes a diferença de regime está no modo de escolha ou nomeação do dirigente. Por vezes está na existência de mandato do dirigente insuscetível de extinção por ato do chefe do executivo. Por vezes no grau menos intenso dos controles. Por vezes, no tocante à gestão financeira, exemplos de autarquias especiais no âmbito federal, agências reguladoras, universidades federais. Na administração paulista, a Odete Midawar traz universidades públicas como a USP, Unicamp, Unesp. E a partir disso nós vemos que autarquias especiais também podem, segundo a Odete Midawar, abranger as agências reguladoras. No entanto, no nosso estudo, nós vamos fazer uma leitura separada das autarquias especiais primeiro, depois das agências reguladoras e depois nós vamos ver as agências executivas. Pois bem, temos os conselhos profissionais, embora os termos da Lei 9.649 de 1998, que teriam caráter privado. Todavia, após o julgamento da ação direta de inconstitucionalidade 1717 do Distrito Federal, restaram os conselhos profissionais enquadrados no regime autárquico. E vejam bem, a fiscalização da atividade profissional é uma atividade típica do Estado. Nesse sentido, não há que se falar, portanto, em uma entidade privada, haja vista que, exercendo a atividade típica, não poderia ser, então, transferido para uma entidade privada uma atividade típica do Estado. Dessa forma, os conselhos profissionais eles acabam atraindo para eles o regime jurídico de autarquia e eles se submetem, por exemplo, ao foro de competência da Justiça Federal. Embora os conselhos profissionais sejam considerados autarquias por conta de estarem exercendo uma atividade típica do Estado, que é a fiscalização da atividade profissional, a OAB ela tem se destacado como uma entidade ímpar. Segundo a jurisprudência do STF e do STJ, a OAB não seria nem entidade privada e nem entidade pública. A OAB seria uma figura sui generis no ordenamento jurídico diante da função política que ela exerce. Dessa forma, a OAB fica em uma posição indefinida, não se colocando nem como autarquia,
nem como uma entidade de administração indireta. E isso quem disse foi o STF, na ação direta de inconstitucionalidade 3026. O debate sobre a situação jurídica da OAB, ele é um debate que ainda não foi exaurido pela doutrina. Há quem defenda que a OAB deve se sujeitar a toda a situação jurídica de autarquia, há quem defende que não. Enfim, embora desde 2006 o STF entenda a OAB como uma situação sui generis, uma situação ímpar no ordenamento jurídico, nós tivemos em novembro de 2018 uma situação na qual o Tribunal de Contas da União acabou exigindo da OAB a prestação de contas. Com isso, a OAB acabou se tornando sujeita ao controle externo e aos controles públicos. No entanto, por meio do mandado de segurança número 36.376, o STF entendeu por bem suspender a eficácia do acórdão do Tribunal de Contas da União, que estava exigindo a prestação de contas da OAB e que também exigia que a OAB se submetesse à fiscalização do TCU. Vale ressaltar que, embora a OAB seja um órgão de defesa dos interesses e dos direitos da sociedade e que seja uma entidade de destaque na nossa sociedade, que muitas vezes se opõe aos interesses do próprio Estado, nem por isso ela não precisa estar desincumbida de prestar contas à própria sociedade. Basta lembrarmos, por exemplo, do princípio da transparência, do princípio da moralidade, do princípio da legalidade, que deve ser objeto de análise dentro do escopo da própria estrutura da OAB. Dizer, portanto, que por conta da situação política da OAB ela não precisa se submeter ao regime autárquico é no mínimo controverso, porque vai contra aos princípios republicanos. E vejamos que uma vez que o Brasil se insere em um Estado democrático de direito, é importante que todos observem as regras republicanas e que todas as entidades de caráter público, tal qual a OAB, estejam sujeitas a toda aquela grade de princípios que rege as atividades do Estado. A OAB em nada se difere de outros órgãos nesse sentido, embora seja composta por profissionais da área privada, ou seja, advogados, embora ela esteja fiscalizando a atuação profissional, ela não deixa de ter um papel importante na sociedade, tanto pela verificação da qualidade dos serviços que estão sendo prestados, como também pela verificação da ética com a qual esses serviços são prestados pelos advogados, sem deixar de lado a situação da grande atuação da OAB no âmbito das grandes ações, por assim dizer. A OAB ela vem atuando cada vez mais junto ao STF, defendendo pautas e defendendo o próprio Estado Democrático de Direito, portanto ela deveria a ele se submeter. Essa é uma posição doutrinária que deve também ser levada em consideração. Nesse sentido, se os outros órgãos profissionais, que também são importantes para a sociedade, se sujeitam ao regime de direito público e são considerados autarquias, por que a OAB não seria, não é mesmo? E aqui eu já vou lançar para vocês um desafio, uma atividade para que nós possamos desenvolver no nosso pós-aula, que é justamente esse: defender o ponto em que a OAB deve ser submetida ao regime de direito público e o ponto em que ela não deve ser submetida a esse regime de direito. Eu vou estar replicando essa questão para vocês no pós-aula e a resposta eu vou deixar para vocês aqui no vídeo, que é justamente uma citação doutrinária do Lucas Furtado. E o Lucas Furtado ele faz uma breve análise da OAB no ponto em que ela deveria cumprir o seu dever republicano de prestar contas e também de realizar concursos públicos e licitações. E eu gostaria de saber de vocês se vocês concordam ou se vocês discordam com esse ponto de vista. Até porque no final, o próprio Lucas Furtado ele vai dizer que para que eu possa deixar de exigir da OAB algumas obrigações que são impostas às autarquias, eu precisaria fazê-lo também com relação a outros conselhos profissionais, tendo em vista a própria situação de isonomia que é extraída do nosso Estado Democrático de Direito.
eu quero levar para vocês essa situação para que vocês possam refletir sobre o tema. E lembrando que a atividade vai valer ponto, e quem fizer menção a essa citação que eu estou trazendo no vídeo vai conseguir a nota integral. Cabe ressaltar, portanto, que a crítica que é feita a essas autarquias especiais não é com relação à própria submissão ao regime de direito público, ao regime autárquico, mas é no sentido de ausência de respeito aos princípios de direito administrativo. Vejam só, não importa muito se a entidade se sujeita a um ou a outro regime. O que mais vale é o modo como o Conselho presta suas atividades e como ele vem a se utilizar das prerrogativas dele para contribuir com a sociedade. Esse é o nosso ponto de crítica que nós vamos levantar na nossa atividade. Estudada a parte das autarquias especiais, nós vamos passar ao estudo das agências reguladoras e das agências executivas. Primeiramente, tratando das agências reguladoras, elas surgem de um processo de modernização do Estado. E esse processo ele começou a ser pensado a partir da década de 1990, quando tivemos nossas reformas administrativas. É um processo um pouco pensado com ideias mais liberais, por outros é chamado também de ideias neoliberais, mas é um projeto que trouxe a figura das agências executivas e das agências reguladoras no sentido de um grupo especial de autarquias cujo objetivo é justamente regular determinado setor da sociedade. Ou seja, essa terminologia regular, ela vem no sentido de organizar, de ordenar, de fiscalizar, adentrar na esfera de atuação de um determinado setor para estabelecer, inclusive, normatizações. E essa ideia de agência reguladora e de agência executiva, ela é muito interessante, porque ela vem ao encontro do princípio da eficiência, dando para essas autarquias um poder maior de fiscalização e também de edição de normas técnicas, para que possa ser feita a regulamentação e a fiscalização da prestação de serviços por particulares que geralmente recebem esses serviços mediante concessão, permissão ou autorização. O Estado ele sai da posição de prestador de serviço e ele vai para a atividade de regulador do serviço. Ele vai passar a analisar o modelo de prestação de serviço pelos particulares, ao invés de prestar o serviço diretamente, e ele vai atuar através dessas autarquias, que são chamadas de agências reguladoras. Outra inferência que a gente pode fazer a respeito das agências reguladoras e das agências executivas é que o Estado passa a realizar um controle finalístico especializado, isto é, ele é exercido por uma autarquia com status de agência reguladora. E consoante o entendimento da Maria Silvia Zanella de Pietro, no Brasil existem dois tipos de agências reguladoras: as que exercem o poder de polícia, impondo limitações administrativas previstas em lei, tais como a Anvisa e a ANS, e as que regulam e controlam as atividades que são objeto de concessão, permissão ou autorização de serviço público, tais como a Anatel, a ANEEL, a ANTT, ou de concessão e exploração de serviço público, tais como a ANP e a ANTT. Se comparadas às outras autarquias, as agências elas possuem uma diferença quanto ao modo de escolha e de nomeação do dirigente. Enquanto na autarquia o dirigente é um cargo em comissão, portanto, se submetendo àquela regra ad nutum, ele pode ser exonerado a qualquer tempo pelo chefe do executivo, na agência não. Em âmbito federal, por exemplo, a aprovação do indivíduo que vai figurar na direção da agência é feita pelo Senado. Aplica-se ao mandato dos dirigentes das agências reguladoras os termos da Lei 13.848 de 2019. E essa lei trouxe diversas mudanças, trouxe diversas alterações que nós vamos analisar agora. A Lei 13.848
848 de 2019, ela pode ser considerada o marco regulatório das agências reguladoras ante a vastidão de informações que nós podemos obter dela. Pois bem, antes de tratar especificamente da Lei 13.848 de 2019, eu queria chamar a atenção de vocês para aquele vídeo da pré-aula. E naquele vídeo que eu passei para vocês, como ele é um vídeo que foi editado em 2019, a agência reguladora tem uma abordagem, uma conceituação correta, porém houve ali uma alteração na figura da quarentena. Então, o mandato do dirigente, ele sofre uma alteração, ele sofre, por assim dizer, uma atualização mediante a Lei 13.848 de 2019. E essa lei, ela estabelece o mandato dos membros do Conselho Diretor ou da diretoria das agências reguladoras será de 5 anos, que a quarentena será de 6 meses. Ou seja, ela não é mais uma quarentena, ela passa a ser um lapso temporal de 6 meses. E falando dessa quarentena, ela é uma figura que é assim nominada ante ao fato de que anteriormente à Lei 13.848 de 2019, o prazo exigido para que o membro do Conselho Diretor pudesse atuar no setor regulado era de 4 meses. E agora é contado o prazo de 6 meses. Ou seja, esse membro do Conselho Diretor ele vai precisar ficar afastado por 6 meses das atividades profissionais, se essas atividades são desenvolvidas no âmbito do setor regulado. Uma outra mudança trazida pela Lei 13.848 de 2019 é que passaram a ser exigidas 2 condições para o cargo de diretor de agência. Sendo assim, figura como primeiro requisito a experiência profissional, a formação compatível com o cargo para o qual o indivíduo foi indicado. Nas agências reguladoras, as decisões são tomadas em regime de administração colegiada. E nesse sentido, nós retomamos o conceito de órgão colegial que nós aprendemos na aula anterior, no qual as decisões das autoridades são tomadas em conjunto. E por fim, ainda a respeito das agências reguladoras, cabe destacar que os servidores se submetem ao regime estatutário, tal como uma autarquia comum, tal como a administração direta. Outra característica importantíssima da agência reguladora é o poder normativo técnico dela. E esse poder normativo técnico é a capacidade que a agência reguladora tem de editar normas técnicas que geralmente são formalizadas mediante resoluções. E aqui, nessa parte da possibilidade de edição de normas técnicas, nós vemos a incidência do fenômeno da deslegalização, justamente para tornar o serviço da agência reguladora mais ágil, mais eficiente, corroborando então naquela primeira ideia que a gente trouxe a respeito das agências reguladoras e também das agências executivas, que se situa na situação de modernização do Estado. E agora nós vamos passar à leitura das agências executivas. E as agências executivas, elas não são uma figura jurídica diferenciada, elas são uma espécie de qualificação que é dada para a autarquia ou para a fundação, que mediante um contrato de gestão com um órgão da administração direta, a qual esteja vinculada, ela consegue ampliar a autonomia dos serviços e das atividades que ela presta, para que ela consiga uma melhoria de eficiência e também para que ela consiga uma redução nos custos operacionais dela. E essa qualificação ela é feita por um ato do Poder Executivo e não pelo contrato de gestão. Ou seja, para que a gente consiga efetivamente alcançar o status de uma agência executiva, é necessário um ato do chefe do executivo, um decreto que declare que aquela agência é, portanto,
executiva. E para que esse decreto aconteça, para que esse ato administrativo se realize no mundo jurídico e também no mundo real, é necessário o cumprimento de alguns requisitos, como não poderia ser diferente quando estamos tratando de direito administrativo. Dessa forma, a qualificação como agência executiva vai exigir pré-requisitos e também vai exigir um processo. No âmbito do pré-requisito, nós precisamos que a instituição tenha um plano estratégico de reestruturação e desenvolvimento institucional em andamento, e nós também vamos precisar de um contrato de gestão firmado com o Ministério Supervisor. Após esses dois requisitos implementados, o processo de qualificação da agência executiva ele vai passar por 4 etapas. A primeira etapa é a decisão do Ministério Supervisor e da instituição a ser qualificada. Ou seja, é necessário que o Ministério Supervisor manifeste o interesse e também a entidade que vai receber a qualificação manifeste interesse em ser qualificada como agência executiva. Após essa primeira etapa, a segunda etapa constitui-se na assinatura de um protocolo de intenções com a constituição de uma comissão coordenadora que será responsável pela condução do processo de qualificação. E é ela que vai analisar se estão presentes todos os requisitos, todas as características necessárias para que essa entidade consiga receber esse status, essa qualidade de agência reguladora. Passado esse ponto, a terceira etapa se constitui na assinatura do contrato de gestão. Ele é um contrato que vai tratar do objeto da atividade da entidade que pretende a qualificação como agência reguladora. Também a quarta e última etapa do processo de qualificação surge com o decreto de qualificação da instituição como agência executiva. E nós conseguimos visualizar bem, a partir desse processo de qualificação da agência executiva, aquela leitura que nós tivemos na nossa aula sobre o processo administrativo. Vocês se lembram, quando a gente estudou, que um ato do Poder Executivo passa por diversos procedimentos, que são realizados estudos, pareceres, notas técnicas, que é necessário que o processo ande, que ele caminhe por várias estruturas da administração, que ele colha diversas manifestações, para que então ele tenha o subsídio necessário para dar o fundamento do ato final, que muitas vezes é o ato do próprio chefe do executivo. E nesse caso do processo de qualificação como agência executiva, isso fica bem evidente. Nós conseguimos observar as fases e os procedimentos que vão outorgar esse título, essa qualidade para a entidade que o pleiteia. Por fim, cabe trazer alguns exemplos de agências executivas, lembrando que elas podem ser autarquias ou fundações. E o primeiro exemplo que a gente tem é o Inmetro, temos também a Sudan e a Sudene. É importante consignar também que o processo de agência executiva ele não é exclusivo da União, ou seja, qualquer ente federado pode ter uma agência executiva. No entanto, é necessário que esses entes, estados, DF e municípios, eles têm uma legislação própria, porque a Lei 9.649 de 98, que é a lei que trata da qualificação da entidade como agência reguladora, ele é de aplicação federal, ele não é de aplicação nacional. Ele constitui, portanto, um sistema normativo federal que vai deixar de lado os outros entes federados que vão precisar de uma legislação própria para que consigam realizar a qualificação de agências executivas. Por óbvio que, observando o princípio da paralelidade das formas ou o princípio da simetria, muitas vezes os estados e municípios eles acabam praticamente copiando a lei federal em seus termos ipsis literis e fazendo somente algumas adaptações necessárias para adequar essa legislação ao contexto local. Pessoal, essa era a parte
das autarquias especiais que eu gravei para vocês. E após esse vídeo nós vamos trazer as 3 instituições que ficaram faltando. São elas: fundações, sociedade de economia mista e empresa pública. Até mais!